Vamos falar de Jesus? É por isso que vimos aqui, não é? Outros nesta altura estão a falar de política e aproveitar os últimos cartuchos. Outros estão a falar se calhar de futebol. Outros estão a falar, eu não devia ter mencionado o futebol, agora começam logo a pensar. Outros estão a falar noutra coisa, mas nós vimos aqui para falar de Jesus, para ouvir falar de Jesus. E Ele quer verdadeiramente também falar connosco. Hoje eu quero-vos falar sobre Jesus, o Senhor que transforma. Jesus, o Senhor que transforma. E sabem, talvez nos próximos domingos, se assim continuar a direção, nós vamos falar de vários milagres de Jesus. E vamos aprender com esses milagres. E nós vamos começar com o primeiro, até porque estamos numa terra aqui da herdade da ajuda e terra de vinho e de boa gente, não é? Só não são boa gente quando bebem muito vinho, mas é terra de boa gente. Então lá nós temos no capítulo de João, no Evangelho de São João, nós vamos encontrar este texto logo no segundo capítulo. E sabem, há circunstâncias que nos deixam tão inquietos, não é? Há situações que nos deixam tão inquietos, tão inseguros. Há situações que vêm à nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Quem é que já passou por uma situação que não sabe o que fazer? Nós não sabemos o que fazer. E agora? O que é que eu vou fazer? Há situações que nos levam a esse lugar e não sabemos o que fazer, e a ansiedade toma conta de nós, ficamos ansiosos, inquietos, e quando a ansiedade aumenta, às vezes pode dar lugar à tristeza, à depressão, porque a ansiedade é uma porta de entrada para essas coisas. E depois de tudo aquilo que já ouvimos, e depois deste ano e meio que já lá vai, querendo Deus, se Deus quiser, em outubro já acaba, pelo menos na rua já não precisamos andar. Tenho aqui uma máscara toda bonita que me ofereceram, do nosso ministério, mas já estou cansado, não é, de andar com estas coisas, ainda que se calhar durante os cultos vamos manter, por uma questão de precaução. Mas na verdade é que depois deste ano e meio de tantas dificuldades, foi um ano em que muita gente entrou em ansiedade, gente que experimentou situações na sua vida menos fáceis, como desemprego, como doença, tantas coisas que aconteceram. Mas ao contrário dos outros evangelhos, João começa logo por demonstrar que Jesus é o Logos eterno Deus, no capítulo 1, e passa logo para aquilo que João chama de sinais, que significa milagres, ou seja, é como que provas, aquilo que João vai chamar provas de que Jesus é Deus, provas de que Jesus tem todo o poder. E o apóstolo São João começa então e conta-nos a história, e ele é o único que nos conta esta história, de um casamento onde Jesus foi com os seus discípulos, ainda não tinha começado a fazer milagres, ele estava no início do seu ministério. É verdade que já tinha ouvido no capítulo 1, no verso 15 em diante, quando foi ter com João Batista, já tinha soado a voz em que foi apontado para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É verdade que Jesus e o João Batista testificou acerca de Jesus, que o céu se abriu e veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e tudo aquilo. Depois temos a descrição dos primeiros discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus, e diz que Jesus depois foi a um casamento. Quem gosta de ir a casamentos? Só uma pessoa gosta de ir a casamentos. Não sei se é por causa da carteira. Olha, eu fui convidado este ano para um casamento que dizia assim: cada um paga o seu. Eu disse: olha que boa ideia, não é? Pelo menos podem convidar toda a gente, cada um paga a sua conta no final. É uma boa ideia, mas isso para a nossa cultura aqui mediterrânica seria um escândalo, não é? Seria um escândalo. Mas é assim. Pessoas que querem casar, querem ter os amigos, não têm possibilidades, e tiveram essa ideia. Eu disse: boa ideia. E quando a pessoa me telefonou, convidar, eu disse: sim senhor. Por acaso acabámos de não poder ir, porque era muito longe, mas disse que não tinha problema nenhum pagar, e foi-nos informado quanto é que custava cada um.
Mas neste tempo também não era assim, porque a cultura aqui que nós vamos ver em João, a cultura do tempo de Jesus é uma cultura muito mediterrânica, ligada à festa, ao pão, ao vinho, à azeitona, tudo aquilo que é muito comum. É interessante, quando eu fui a Jerusalém, quando eu estive em Israel naquela visita, eu olhava e dizia, isto é o Alentejo, porque era muito parecido com o Alentejo. Há paisagens, zonas ali que é quase o nosso Alentejo, a nossa região. Há outras zonas que parece atrás dos montes, ali também com aquelas oliveiras, com aquela zona. É muito interessante ver, porque acaba por ser este clima do Mediterrâneo muito comum. Então, mas a cultura também era muito comum. Estamos a falar de 2000 anos atrás, mas era muito comum convidar-se muita gente para o casamento, fazer uma grande festa, e na altura, na ausência de Coca-Cola, que ainda não tinha sido inventada, a bebida da moda era o vinho. Se fossem egípcios, se calhar já tinham a cerveja. Mas como eles eram mediterrâneos, a bebida era o vinho. Não interessa agora se era forte, se era fraco, se era misturada com água ou com mel. Bom, não sei. Só sei é que Jesus vai a este casamento e debate-se com um problema. Vamos ler então o texto, estes primeiros 12 versículos do capítulo 2 de João. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, que é um casamento, em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Jesus disse-lhe: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, recipientes grandes, 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então nós temos aqui um cenário assim incrível. Imaginemos um casamento com... Eles costumavam pôr toldos ou palhinha ou tetos de palha, normalmente era ao ar livre, para que toda a gente pudesse vir. Era um povo, o povo de Israel, o povo judeu, é um povo de muita festa, muita música, muita dança, tambor, muita festa, muita alegria. E se há dia para se ter alegria, a não ser que seja obrigado, infelizmente nessa zona também acontece, é quando alguém casa. Então é um dia de alegria para os pais que se viam finalmente livres do filho. Não estou a brincar nada, não, claro que não. Mas era alegria por causa do enlace matrimonial, não é? Em que eles iriam casar, iriam dar início a uma nova vida, a uma nova família. A partir dali a família iria crescer, havia muita alegria. Os amigos do noivo e da noiva vinham-se alegrar, dançavam com as noivas, faziam festa. Era assim a música e a festa e os dias do casamento nesta altura. E Jesus, que era um homem bem disposto, apesar de ser Deus, ele era um homem bem disposto. Ele gostava de crianças, ele gostava de festa, ele gostava de comer e beber, até chamaram nomes por causa disso. Ele gostava de estar à mesa. Jesus foi convidado para o casamento e lá vai ele, com os discípulos. Era uma série de alunos que ele tinha. Ele era o professor, o mestre, com uma série de alunos. Então mais gente no casamento. E naquela altura era muito comum, quando nós tínhamos pessoas em casa, faz-me lembrar algumas culturas. Nós um dia fomos a um casamento e andávamos a dar uma volta com os noivos. Tínhamos feito o casamento, andámos uma volta, mais uma volta. Mas o que é que se está a passar? Estamos a dar uma volta para ver se eles não vêm atrás de nós, porque o pessoal vem todo atrás porque quer vir ao casamento. Então, mas foram convidados. Isto aqui não é preciso convidar, as pessoas aparecem todas. Eu digo, uau, isto deve ser mesmo muito complicado para fazer um planeamento, não é? Não sabemos quantas pessoas iriam aparecer. Eu não sei se foram pessoas a mais, mas o que é certo é que aconteceu um problema. Faltou o vinho.
Era a bebida da altura, não havia outra bebida. Era a bebida da festa, faltou o vinho. Então, imaginemos, é verdade que nós estamos a viver dias em que muita gente acaba por dar pouca importância ao casamento. Alguns dizem, o casamento é só um papel. Outros dizem que o casamento é apenas uma despesa que temos que ter. Mas, na verdade, como cristãos, nós somos pessoas de compromissos. Pessoas que assumimos compromissos. Compromissos com Deus, compromisso com o nosso cônjuge. Até que a morte nos separe, ainda que às vezes aconteça na nossa vida em que tivemos que ter um divórcio. Mas depois com Deus entra também no nosso lar e nós chamamos Deus para nos ajudar, somos pessoas de compromissos. Então nós vamos aqui a este cenário, o cenário de Caná. Onde é que fica Caná? Caná era uma pequena vila a 12 km de noroeste de Nazaré, nordeste de Nazaré. Caná era a terra de Natanael, o tal Natanael que nós vemos nos versículos 46, quando diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando o seu companheiro vem ter com ele, Filipe, e disse, olha, encontramos o Messias. E ele disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quem é ele, o Messias? É Jesus, de Nazaré, filho de José. E ele disse, pode alguma coisa vir? Então eles tinham assim, um bocadinho de desprezo. Lá em Caná era tipo um bocadinho mais acima, estava um nível acima, temos de classe, talvez média superior, estou aqui a brincar um pouco, mas de facto eles não gostavam muito dos nazarenos, do pessoal de Nazaré, por várias razões que não interessa agora. O mesmo que tinha duvidado lá acerca de Jesus, nos versículos de 45 a 51, nós vemos que Jesus marcou a vida de Natanael. Natanael, quando disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe disse, olha, antes de entrares em conversa, vem e vê. E Natanael foi ter com Filipe, ter com Jesus, e Jesus disse, olha, quando tu estavas debaixo da figueira, e debaixo da figueira é o lugar onde os judeus costumavam orar a Deus. Quando não podiam ir ao templo, iam para debaixo da figueira ou para junto das águas para orar. E provavelmente Natanael tinha um bom coração, tinha estado a dizer, Senhor, envia o teu filho, envia o Messias, Senhor, envia o Messias. E de repente agora Jesus disse, antes de tu estares, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E ele entendeu, ninguém me viu lá. É que as figueiras devem ser como a figueira que nós tínhamos lá no Algarve, agora quando fomos, que estava até ao chão. Os figos de baixo não podiam ser comidos, porque os animais às vezes iam ali aliviar-se, então estavam até ao chão. E por causa disso tem estas marcas todas aqui nos braços. Foi de cortar a figueira que não sabia que aquele leite é terrível e faz uma alergia. E fiquei todo marcado agora durante uns meses só por causa de ter cortado a figueira. Natanael foi marcado por Jesus, porque Jesus o viu debaixo da figueira. Agora Natanael acompanha Jesus. Ele sabe que Jesus é o Messias. No casamento está também a mãe de Jesus, Maria, que sabia muito bem quem é o filho. O anjo lhe tinha dito, aquele que nascer de ti é um ungido de Deus, a salvação do povo de Israel. Então todos eles sabiam quem Jesus era. E nós temos aqui algumas personagens. Nós temos Maria, mãe de Jesus, que tinha sido convidada para o casamento, e talvez por causa dela, Jesus, o filho, também foi convidado. Nós temos Jesus, que é a grande figura, nós temos os discípulos, nós temos os empregados, aqueles que andaram à procura do vinho, não tinham vinho, depois foram procurar a água. Nós tínhamos o mestre-sala, que era aquele que controlava a distribuição da comida e da bebida, e temos por fim o esposo, também é importante, e que também entra aqui neste diálogo. Então, com estas personagens que nós temos aqui, nós vemos que há um problema. Qual é o problema? Falta o vinho. E o vinho na cultura mediterrânica, como citei no início, era mais do que uma bebida. A verdade é que o vinho faz parte quase da identidade. Se há alguma coisa que os portugueses gostam de falar, e aqui peço desculpa aos irmãos que vêm de outras culturas, onde na vossa tradição não é hábito de beber vinho, mas para os portugueses, se há coisa que eles gostam de falar é de vinhos. Gostam de falar de vinhos, sabem a história. Eu próprio gosto muito de saber a história toda dos vinhos, quanto tempo teve, que tipo de uva é. Não sou nenhum especialista, mas gosto às vezes de ver outros irmãos de outros países e é assunto de conversa. Depois somos muito rivais com os italianos, não é? Que também dizem que têm um melhor vinho, ou com os gregos, ou até mesmo ali com os espanhóis. Pronto, esses coitados. Não, estou a brincar, também têm bons vinhos, não é? Então há muitas rivalidades que nós temos, mas faz parte da nossa identidade. E como mediterrâneos no tempo de Jesus, também o vinho fazia parte da identidade. Faltar o vinho significava faltar a alegria, faltar uma presença que estava sempre na mesa e que Jesus depois utilizou para instituir a Santa Ceia. O pão
e o vinho. 2 elementos fundamentais, pão e vinho. Se era alcoólico, se não era alcoólico, a verdade é que o mestre de sala diz, depois de terem bebido é que se põe o outro, portanto significa que provavelmente teria algum, talvez se fosse uma sangria levezinha, não sei, bom, não sei, não interessa. Interessa é que faltava ali o vinho. E Maria tinha um coração grande, por isso Jesus, ou melhor, por isso Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Maria que tinha um coração grande, ao ouvir os criados ali de um lado para o outro a correrem, e agora iram lá verem os potes ou jarras, ou o que é que era, ou barris, e não tinha nada ali, e o outro não tinha nada. Então o que é que está a acontecer? E aquela inquietação, e Maria que estava sempre assim a ver o que é que se passava, vai-te se calhar ter com eles, e o que é que se passa? Não há vinho, não há vinho, estamos no meio do casamento, acabou o vinho, acabou a bebida, vai ser um escândalo, o que é que vai acontecer? Então toda a gente ficou preocupada, Maria ficou preocupada. Imaginemos que aquele casal seria conhecido como o casal onde faltou o vinho. Quando eles passavam na rua diziam, olha, lá vai aquele casal que faltou o vinho no casamento. Era a conversa que ia ser a partir daí. Um dia nascia um filhinho e diziam, olha, lá está o filho do casal que faltou o vinho no casamento. Porque aquela marca seria a marca quase para o resto da família. Era uma coisa que fazia parte da identidade. Então Maria preocupada, ela foi àquele que podia trazer uma solução. Não havia como comprar vinho, ir à distância, ir a outro lugar. Não havia como resolver a situação. Não havia nada a fazer para aquele casal, se não começar a sua vida com uma grande vergonha. E ninguém quer começar uma família com uma vergonha. Então, havia esta preocupação grande, e Maria sentiu esta preocupação, e ela foi ter com Jesus. E a solução passa pela expressão de Maria. Maria foi ter com Jesus e disse no verso 2, eles não têm vinho. E Jesus disse, mas mulher no sentido carinhoso, não tem aqui nada a ver. Diz, o que é que eu tenho com isso agora contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não é ainda a altura de eu começar a fazer milagres. Mas na verdade era a altura. E provavelmente também a fé de Maria foi testada naquele momento. Mas Maria não aceitou aquela palavra de não no início. Às vezes nós vamos diante de Deus e por causa da ausência de resposta, nós desistimos de prosseguir para o alvo e de buscar do Senhor a resposta. Mas Maria fez aquilo que, por isso, aquela chamada também de alguma forma uma heroína da fé. Maria diz aos empregados em fé, fazei tudo quanto Ele, Jesus, vos disser. E eu quero vos dizer, meus amigos, meus irmãos, se nós queremos que Deus resolva algum problema na nossa vida, o método é o mesmo. Eu ainda posso ouvir a voz de Maria, fazei tudo quanto Jesus vos disser. Porque a obediência a Jesus abre a porta às bênçãos. A obediência a Jesus abre a porta ao seu coração. A obediência a Jesus, a obediência precede sempre as bênçãos. E ela diz aos empregados, não estranhem, Maria sabia que Jesus provavelmente ia fazer uma coisa fora do normal, porque tinha que ser um milagre. E o que Jesus escolheu fazer foi mesmo uma confusão. Mas porque Maria era uma mulher temente a Deus, por isso Deus a escolheu. Uma mulher que devia ter uma boa reputação, apesar de todo aquele início, mas José conseguiu resolver isso casando com ela. A verdade é que Maria conseguiu convencer os funcionários, os empregados. E os empregados, Jesus vai ter com eles, e Jesus olha e vê 6 talhas de pedra, verso 6. 6 talhas que eles usavam para lavar as barbas dos judeus, para lavar as mãos e a cara, antes de fazerem suas orações. Eram as talhas da purificação. Então a solução sempre passa por irmos a Jesus, e a solução sempre é, a porta para a solução sempre é a obediência a Jesus. Mas agora é interessante que o milagre passa por umas talhas de purificação. Sabem, quando eu estava a ler isto, eu estava... Agora, para nós que somos discípulos de Jesus, eu estava como que a ouvir o Espírito Santo a dizer, olha, os meios utilizados trazem uma grande verdade. Qual é a verdade? É que as talhas de purificação, que podiam conter entre 450 a 660 litros,
implicava uma grande multidão. Então era verdadeiramente um grande escândalo. 450, 660 litros significa que era para muita gente, o tamanho do escândalo que iria acontecer por falta da bebida, mas também as talhas de purificação. Para mim, quando eu estava a ler o texto, fala-me da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós vamos a Jesus e não conhecemos Jesus, nós vamos como estamos. Nós vamos rotos em termos emocionais, nós vamos desfraldados em termos, às vezes até, pronto, já disse emocionais, agora racionais, seja o que for, vamos como estamos, vamos com a vida toda embaralhada, e Jesus pega e faz o milagre. Mas depois de nós sermos discípulos e seguidores de Jesus, nós, para chegarmos diante de Deus, nós precisamos de passar pelas tais talhas de purificação, nós precisamos de buscar. É por isso é que quando nós vamos diante de Deus, nós lembramos o que diz Isaías 66, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus e impede Deus de nos ouvir. Os nossos pecados, as nossas ofensas, os nossos maus pensamentos, as palavras torpes que nós dizemos, as atitudes menos certas, o excesso de bebida, se for o caso, seja o que for, faz um impedimento de Deus ouvir a nossa oração. Mas quando nós chegamos diante de Deus, dizemos: Senhor, purifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, eu me arrependo de ter falhado, eu me arrependo de ter pecado, tem misericórdia de mim, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E se nós queremos ver milagres aqui na Igreja de Jesus Cristo, em Montemor e Vendas Novas, queremos ver milagres na nossa família, nós precisamos de buscar a santificação, de purificar os nossos caminhos, mudar os nossos caminhos, porque sem as talhas de purificação não havia milagre. É verdade que Jesus podia ter usado outra coisa qualquer, mas Ele escolheu com algum propósito. Agora a obediência há que me marca aqui. Aqueles empregados, imaginem só os empregados. Jesus chega e diz assim: peguem aí na água que tem nessas talhas, ou melhor, as talhas não têm água, só tem um bocadinho de água, enchem lá as talhas. E os empregados devem dizer: bom, água a gente tem na mesa, então a gente tem água na mesa. A água a gente tem, agora vamos encher as talhas para quê? Será que ele quer dar banho primeiro, quer se purificar? Vamos encher as talhas para quê? Mas eles não questionaram, eles foram. E encher 450 ou 600 litros, numa altura onde não havia água canalizada, deve ter dado um pouco de trabalho, ou não? Imagina o que é ir ao poço ou à cisterna mais próxima e carregar água para encher 600 litros as talhas, 450 litros as talhas. Eles carregaram, os empregados passavam uns para os outros assim, a olhar assim: agora estamos a carregar água, a gente precisa de vinho, a gente estamos a carregar água, a gente precisa de vinho. Olhavam assim, mas caladinhos. Maria tinha uma boa reputação, Jesus tinha uma excelente reputação. Talvez alguns dos empregados já tinham ouvido falar acerca de Jesus e acerca daquilo que o João Batista tinha dito acerca de Jesus. Então eles não duvidaram e eles obedeceram, mesmo sem entenderem o processo. Porque se eu estivesse no lugar deles, eu dizia: mas a gente precisa de vinho, a água existe aí, agora ainda por cima estamos a gastar tempo aqui. Mas eles obedeceram. E a obediência, irmãos, a obediência à palavra de Jesus sempre vai mudar a história da nossa vida. Quando nós obedecemos às palavras de Jesus, não porque somos obrigados, mas porque o amamos e sabemos que Ele tem a solução que nós precisamos. Então, depois daquela recomendação de Maria, os serventes foram e obedeceram. Ninguém questionou a forma. E 600 litros depois, devia de haver ali muito suor também na casa dos serventes, na cara dos serventes. Provavelmente os discípulos foram chamados a ajudar. Então eu imaginar os discípulos que estavam a dar os primeiros passos com o mestre, pensavam que iam para uma escola ali do mestre e de repente também estão ali a carregar água para dentro de umas talhas. Não sei. Mas a verdade é que é muito tempo. Em 22 de março, há 2 anos atrás, houve uma universidade que fez um Dia Mundial da Água e desafiou os seus alunos a carregarem um balde com 19 litros, com 5 galões de água, durante o máximo tempo que conseguissem. Então estavam lá as televisões e de repente uma das participantes começou a carregar e isto não pesa muito, não é? Começou a carregar então aquele galão de água, aqueles galões de água, 19 litros, 5 galões, e quando ia no caminho, até agora, já pesa? Isto agora está a pesar muito. Ao fim dos metros pesava muito, ao fim de outros metros pesava muito, e a maior parte deles não conseguiam carregar. E eles fizeram isso só para mostrar que existem muitos países no mundo, por isso nós devemos estar gratos ao Senhor,
onde mulheres e crianças percorrem vários quilómetros todos os dias para ir buscar água, para terem água em casa. Então aquelas mulheres, aqueles serventes obedeceram à voz de Jesus. Mas o que me importa mais aqui, e é interessante nós vermos isso, é que existe aqui um poder em Jesus que é aberto e que é disputado pela obediência dos serventes, em que Jesus disse: enchei as talhas. Eles encheram até cima, verso 7. Verso 8, Jesus diz: tirai agora e levai ao mestre-sala. E na altura os serventes não eram assim muito bem tratados. Ainda hoje às vezes os serventes não são bem tratados, mas naquela altura não eram muito bem tratados. Pegar em água e levar ao mestre-sala em vez de vinho podia dar despedimento, ou caso de escravos, alguns açoites ou algum sofrimento, mas eles mais uma vez, porque era Jesus que estava a mandar, eles levaram a água ao mestre-sala. E o mestre-sala lá com o seu bigode, não sei se tinha bigode, estou a inventar, mas estou a imaginar como aqueles homens todos que provam o vinho, não é? Vão lá, jogam fora, não bebem, não é? Os provadores normalmente não bebem. Então o mestre-sala pega no vinho, na água, e quando ele pegou naquilo, e ele bebe. Isto é muito bom. Chama lá o esposo, ouve lá. Então, mas tu estás a fazer tudo ao contrário, tu fizeste tudo ao contrário. Então, normalmente dá-se o vinho bom no início. Depois, quando as pessoas já beberam, aquilo depois já vem tudo, a seguir já qualquer coisa serve. Agora tu guardaste o bom vinho. E o esposo ficou assim a olhar. Mais tarde alguém deve ter contado. Acredito que se tornaram também discípulos de Jesus. Mas o que nós vemos aqui é o poder transformador de Jesus. Ele pega em algo que não é e transforma naquilo que é. Ele pega numa situação desesperadora para tornar numa situação de esperança. Ele pega numa situação de destruição para voltar a construir e reconstruir. Ele fez assim com a minha vida, Ele quer fazer com a tua vida, Ele quer fazer com a tua situação. Tão somente não temos que questionar os métodos. Hoje em dia as pessoas põem muito em questão acerca da Bíblia, aquilo que se diz. Alguém ficou escandalizado porque uma mulher num lugar de culto fez uma leitura e vê nos jornais e vê toda a gente dizer que aquilo não pode ser assim. Nos dias em que corre não é assim como a Bíblia diz. Mas é assim que a Bíblia diz e é assim que nós sabemos que é a verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Não há situação impossível para Cristo, não há cenário que Ele não possa transformar, porque Ele tem um poder sobrenatural, Ele tem o poder de transformar situações. E aquilo que eu quero partilhar convosco nesta tarde é que eu não sei a situação, talvez até possa conhecer algumas situações, eu não sei a situação que tu trazes nesta tarde, mas se tu colocares essa situação aos pés de Jesus e se tu procurares na palavra de Jesus seguir as suas instruções e fazeres à sua maneira, eu creio que Ele é poderoso para transformar esta situação, assim como a água foi transformada no melhor vinho que aquele mestre-sala provou. E a glória, e o esplendor, a honra que foi para Jesus, aleluia. No verso 11 diz que assim principiou Jesus os seus sinais. E que sinais são estes? Sinais fala de marcas e provas que Jesus é Deus. E a primeira prova que nós temos é que Ele tem o poder transformador, Ele tem o poder para transformar situações. Então não importa qual é a situação que tu estás, importa que se tu fores a Jesus, Ele tem poder para transformar essa situação. Este é o Jesus que a Bíblia nos mostra, este é o Jesus que nós conhecemos e ensinamos, este é o Jesus que nós anunciamos à nossa terra, à nossa cidade, às nossas famílias. Eu sei que o inimigo tem procurado nos levar para tantos métodos alternativos, talvez usar alguma coisa que seja assim rápida, mas nas nossas crises eu tenho aprendido que não há lugar melhor do que ir a Jesus e pedir a Jesus que Ele possa intervir. Este poder transformador do primeiro milagre prova que Jesus não há nada. E ao longo dos sinais que João marca, que são 7 sinais que ele vai falar
7 sinais que provam que Ele tem poder para transformar, que Ele tem poder para ressuscitar mortos, que Ele tem poder para curar enfermos, que Ele tem poder para perdoar pecados, que Ele tem poder para mandar calar o vento e acalmar o mar, que Ele tem todo o poder no céu e na terra, e mais tarde Ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Este é o Jesus que nós seguimos, este é o Jesus que nós anunciamos, e nesta tarde eu não sei o que te trouxe e como viestes a este lugar, mas eu sei que tu podes sair daqui de uma forma diferente, com esperança no teu coração e na tua alma. Jesus quer mudar a tua situação, crê nisto. Leva a situação aos pés de Jesus e pergunta: Jesus, o que é que eu tenho que fazer? E a primeira coisa é afinar a nossa vida em obediência à sua palavra. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, a porta das bênçãos se abrem. Queres abrir a porta das bênçãos de Deus na tua vida? Então entrega a Jesus a tua situação. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Este milagre das bodas de Caná, às vezes nós olhamos na Bíblia e dizemos: mas que coisa estranha, este é o primeiro milagre de Jesus, que coisa estranha. Mas não é estranho. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Jesus escolheu o casamento para fazer o primeiro milagre, porque Deus se preocupa com família. Jesus escolheu o casamento para fazer o primeiro milagre, porque Jesus se preocupa com o teu enlace matrimonial. Jesus escolheu o casamento para fazer o primeiro milagre, para dar a importância do compromisso. E quando nós temos um compromisso com Jesus, mesmo que os homens falhem, Jesus não falha. E nós queremos dedicar-lhe a nossa vida. E talvez aquilo que eu sinto da parte de Deus é que há muitas famílias e muitas famílias aqui representadas que ultimamente o inimigo tem procurado trazer só embate brutal, só mesmo arrombar, só mesmo aquilo que ele veio para fazer: roubar, matar e destruir. Ele tem entrado na tua casa, no teu lar, e não bateu à porta. Ele pôs o pé direito e arrebentou com a porta e tem tentado arrebentar com relacionamentos que existem no teu lar. Mas hoje, aqui nesta tarde, está Jesus com o poder de transformar situações, se nós levemos a nossa vida ao Senhor. E aquilo que eu sinto da parte de Deus nesta tarde, eu não tinha planeado nada fazer isto, é orar por casais que estão aqui, que precisam que Jesus entre com o poder transformador no vosso lar nesta tarde. Nós vamos desligar a emissão. Quem está online, Deus os abençoe.